se eu fosse dar uma palestra, eu nunca ia falar isso. Ô, gente, vocês me desculpem, mas eu estou meio resfriado. Já reparou que muita gente começa a palestra assim? Ô, gente, você desculpa, é que eu não me preparei muito bem para isso aqui. Já passou em segurança, a autoridade está lá no chão. Eu já comecei a cochichar com o cara aqui do lado e parei de olhar para o cara porque parece que ele não tem autoridade com o que ele vai falar. Não jogue luz sobre os seus erros. Não jogue luz sobre os seus equívocos. Valorize seu discurso. São 3 pilares, são alguns pilares. Você não precisa citar números se você não tem total domínio do que você vai falar. São algumas características que você precisa. Se eu chego para vocês e falo, são 5 características que um bom orador tem que ter. Se eu não me lembrar as 5, vai ficar um gap aqui na minha palestra. Pô, ele falou que eram 5, só me disse 4? Que loucura é essa? Agora, se eu chego para vocês e falo que um bom orador tem o domínio de várias características, domina algumas características e dentre elas, e começo a falar, dentre elas é de 2 a 500. Estou valorizando o meu discurso. Estou valorizando as palavras que saem da minha boca e não estou colocando luz sobre os meus erros. Vocês têm que saber jogar com esse tipo de dicção, de estratégia. Justamente para a sua audiência sempre achar que você tem o domínio daquilo que você está falando. Eu tenho que fazer isso em casa o tempo inteiro com a minha mulher. Você não está entendendo? Para persuadir aquela ali, é o meu maior treinamento, é a minha mulher. Vícios de linguagem. Onde é que estamos? Vamos situar aqui, galera. Onde é que a gente está agora? Estamos falando sobre o tripé mais relevante para você estruturar uma boa oratória: autoridade, persuasão e estratégia. Autoridade, persuasão e estratégia. Mais precisamente, dentro de autoridade e persuasão, a gente está falando de técnicas de expressão verbal agora. Falamos aqui da dicção, falamos do medo de falar em público, que vai dialogar também com técnicas de expressão não verbal. Onde é que você vai colocar a mão? Perto da cintura, gesticulando vagarosamente. Se tiver um microfone para você falar, antes, regra número 1, antes de falar é ajeitar o microfone. Quando você entra no carro, está aprendendo a dirigir, a primeira coisa que você faz é botar o cinto. O microfone é teu cinto. É a pior coisa do mundo quando um palestrante chega e começa a falar assim, ó, com o microfone, querendo achar o microfone com o pescoço. Não, sentou, ajeita o microfone, regula para a tua altura, mãos em cima da mesa e dialoga com a sua audiência de maneira suave, com o microfone aqui, sem buscar o microfone. Esse é o passo número 1. Isso é tudo, parece muita coisa. Mas quando você começa a treinar e desenvolve, vai tudo no automático. Hoje você não entra no carro. É automático. Você aprendeu, você internalizou aquilo. Mesma coisa que a gente vai fazer com as suas técnicas de oratória. Beleza? Minha mulher dele vendo isso hoje, pensando se coloca ou não no sofá. É bem verdade. Minha mulher, se estiver assistindo hoje, vai ter um problema, mas a gente vai conversar, que eu vou utilizar a técnica da pirâmide invertida. Eu vou falar, galera, calma. Ó, eu vou chegar pra minha mulher, se eu tivesse que explicar e falar, amor, lá na live hoje, você viu que eu falei uma brincadeira que não era muito agradável. Ela já vai olhar com aquela cara, mas calma. Presta atenção nesse passo a passo aqui. Eu precisava dar um exemplo pra convencer a galera de que a persuasão, e no final foi por isso, meu amor, que eu fiz isso, mas você é maravilhosa. Na verdade, pronto, já vou dormir na cama de novo, de repente até arrumo um negocinho antes de dormir. Então, galera, repito, a arte da persuasão, da comunicação, da oratória é realmente a arma mais importante que você tem na vida. A gente está falando aqui de comunicação verbal, voltando para o gancho. Comunicação verbal, medo de falar em público, vai superar com não negue palco, vai superar com diversas outras técnicas que aqui a gente não consegue deslanchar todas, mas principal delas é não negar palco e visualização positiva. Não valorizar seus erros, não jogue luz sobre os seus erros. 3, dicção. O que você vai fazer para melhorar a sua dicção? Já dei essa dica no Instagram, vou dar aqui de novo. Você vai pegar uma caneta e colocar nessa posição aqui na sua boca ou nessa posição. Assim ou assim, eu gosto de fazer assim. E vai falar assim. Pega um texto e leia o texto assim, completo. Eu garanto, faça esse teste. Eu garanto, que assim que você acabar de ler o texto, você vai estar com a dicção em outro patamar. Assim que você acabar de ler o texto, você vai estar com a dicção em outro patamar. Isso na hora. Então faça isso todos os dias. Coloque um texto na sua frente, faça a técnica da caneta e leia o texto. A dicção melhora imediatamente. Outra coisa, trava-línguas progressivo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Começa a falar o trava-línguas devagar. E vai acelerando. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vai acelerando ao máximo que você conseguir. Treine isso todos os dias. Comece bem devagar. Traga 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E vai acelerando cada vez mais o seu trava-línguas. Isso é outra forma de você melhorar a sua dicção. 2 técnicas baratas, rápidas e fáceis de melhorar a sua dicção. Grava um vídeo como você fala agora. Grava um vídeo. Faça essas 2 técnicas. Caneta e trava-línguas. E volta para falar o mesmo conteúdo do vídeo. E grava de novo. Depois você vai me mandar mensagem lá no Instagram. Caraca, professor, que mágica foi aquela? É isso que você vai fazer. Outro ponto interessante e importante. Vícios de linguagem, galera. Vícios de linguagem também são uma queixa que eu recebo muito aqui de vocês. Como é que você vai retirar vícios de linguagem? Tem muitas técnicas para você reduzir vícios de linguagem. Mas a primeira e mais importante delas é você criar consciência sobre o vício de linguagem. Se você não criar consciência sobre o vício de linguagem, você nunca vai conseguir retirar ele. O vício de linguagem, justamente, a gente fala
Primeiro, porque tem medo do silêncio normalmente, não consegue emendar uma frase na outra corretamente, ter fluidez na fala, não consegue suportar uma pausa corretamente, e aí começa a encaixar vários no silêncio. Você tem que, primeiro de tudo, retirar esse não existe. Né, outro vício de linguagem terrível que muitos de vocês cometem. Demonstra falta de confiança. Né, você pedindo a confirmação da parte contrária. Vamos falar sério aqui, uma pessoa que fala muito, tem muitos vícios de linguagem, não passa credibilidade nenhuma no discurso. Se você coloca né, acabou, irmão. Todo o seu discurso foi desvalorizado. Você está pedindo uma confirmação da parte contrária do que você falou. Você não vai usar nunca. Nunca. Praticamente nunca. E o obviamente, ele só se encaixa. Você só encaixa o porque você tem medo do silêncio. Porque você não consegue apresentar fluidez na sua fala corretamente. Você não organiza, não estrutura o seu discurso. Você não tem um início impactante, um desenvolvimento eficaz e envolvente e não tem uma conclusão marcante. E aí você fica no evitando o silêncio. Primeira coisa, consciência sobre os vícios de linguagem. Como é que você faz isso? Comece a falar mais devagar. Comece a falar mais devagar, pausadamente, reduza propositalmente o ritmo da fala. Fale quase que roboticamente para você identificar os os nés e os vícios de linguagem. Haja como um robô realmente no início, muito devagar. E depois você vai usar a técnica aqui da sílaba tônica. Você vai usar a técnica da impostação da voz por meio das sílabas tônicas. Você vai pegar um texto... Vício de linguagem é normal, galera. Muita gente comete, muita gente tem vício de linguagem e ele pode aparecer pontualmente. O que não dá é aquela pessoa que fala muito, com muitos vícios de linguagem. Porque o discurso fica marcado por isso. A pessoa para de prestar atenção no que você está falando e, pô, né, toda hora toda hora Teu discurso está totalmente desvalorizado, você não vai convencer mais ninguém de nada, ninguém vai prestar atenção na tua palestra, o teu chefe vai achar que você não tem competência, porque você não sabe expor para ele a ideia. Primeiro ponto, fale mais devagar e pensando nas palavras que está falando. Se pensar em colocar um vício de linguagem, tá ligado? Tipo assim, você para de falar e continua a frase que você ia falar. Faça uma pausa, silêncio, porque isso vai ajudar a criar consciência sobre este vício. Se você não cria essa consciência, você não consegue retirar os vícios de linguagem. Então, primeiro ponto é, reduza o ritmo e substitua o vício por pausas. Você vai começar a identificar ele. Crie consciência sobre esses vícios. Grave-se falando. O celular vai ser o seu maior aliado nessa elaboração e nesse crescimento da sua oratória. E use a técnica das sílabas tônicas. Pegue um texto e leia um texto destacando as sílabas tônicas. Sílabas tônicas normalmente são aquelas que mais se destacam numa palavra. Isso aqui é uma mesa ou uma mesá? É uma mesa. Então você vai ler o texto com mesa, caneta. Pegue qualquer texto de jornal e leia pausadamente, destacando as sílabas tônicas de cada palavra, dando pausas, falando devagar. Você vai ver a transformação acontecendo na sua vida. Mas isso é treino, galera. Você não vai fazer isso uma vez e vai parar. Não. A da dicção acontece na hora, melhora na hora. Você tem que manter sempre. Vai dar uma palestra? Faz a técnica e depois vai para a palestra. Mesma coisa para retirar os vícios de linguagem. Isso é treino. Primeiro crie consciência. Depois você vai. E, obviamente, na linguagem verbal, você precisa de técnicas que façam uma variação da sua voz. Você precisa aqui de técnicas de variação da entonação vocal. Isso causa muito impacto na sua audiência. Muito. Um público atento, um público interessado, ele fica ligado na live quando, ou na aula, ou na palestra, quando o orador, quando o interlocutor utiliza de variações do tom vocal ao longo da palestra. Se eu quero falar algo com mais relevância e quero chamar a atenção para alguma coisa, eu vou falar mais baixo para vocês prestarem atenção na dica de ouro que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Me conectando com o olhar, que a gente vai ver na primeira impressão, falando com calma e dando pausas para falar que a oratória é a arma mais importante que você terá na sua vida. Estou chamando a atenção para um ponto específico. Se eu quero falar com mais entusiasmo no dia que eu passei no concurso público, eu vou falar mais entusiasmado, acelerando o ritmo da minha fala. Mais devagar quando tiver que chamar a atenção para algum ponto. Variar o tom é de suma importância para você prender a atenção da sua audiência e utilizar a variação do som na técnica do camaleão, que a gente vai ver mais adiante, é muito importante também para criar conexão com a parte contrária. Veja, com certeza vocês já participaram de palestras de professores em sala de aula que o cara fala o tempo inteiro na mesma entonação, o tempo todo dando a aula de processo penal, de matemática, de processo civil, nesta tonalidade,
neste ritmo e não muda nada até o final da aula. Deu 2 minutos, está todo mundo bocejando, amigo. Não conseguiu convencer ninguém de nada. Não conseguiu convencer ninguém de nada do que você está falando. Não conseguiu convencer a patroa a namorar, não conseguiu convencer a patroa para sair, não conseguiu convencer o chefe a dar aumento, não conseguiu convencer os amigos de você é uma pessoa importante, não convenceu ninguém na sua festa de aniversário, não se destacou em lugar nenhum. Perceberam que eu acelerei o ritmo agora, enquanto eu estava falando com vocês, que eu estava dando destaque e entusiasmo nessa parte específica. E agora eu já falei mais devagar, porque eu estava chamando a atenção para um ponto que eu utilizei na minha entonação, na minha variação da voz, para chamar a atenção de vocês. Isso é de suma importância para qualquer diálogo na vida de vocês, meus amigos. Atentem para o fato de que a oratória pode virar a chave completamente na vida de vocês. Atentem para esse fato. A oratória vai abrir todas as portas da sua vida. Das mais singulares às mais grandiosas da sua vida. Prestem bastante atenção. Se você acha que não precisa de uma oratória blindada, que é justamente o nome desse evento, você está fadado ao insucesso ou está fadado a nunca explorar o melhor do seu potencial. A sua vida está diretamente ligada a uma oratória de autoridade, a uma oratória com persuasão, uma oratória com confiança.